Bom, o que é a proposta disso, gente? Isso faz parte de um projeto nosso de fazer a diferença, fazer diferente, mandar bala e causar impacto no mundo da odontologia, na odontologia do mundo, fazer o que precisa ser feito. Então, a ideia é que nós vamos ter 19 consultorias como essa, onde durante um tempo eu vou escutar as dúvidas, objetivos da Laís, vou responder com o máximo que eu puder aqui, e vocês também vão poder interagir através dos comentários. Vai chegar um momento que a gente vai liberar perguntas, contribuindo para o enriquecimento desse nosso encontro. Bom, então Laís, obrigado, parabéns lá por ter sido uma das 5, né? As 5 primeiras ganhou sem sorteio, e vai ter 15 pessoas que na segunda-feira a gente vai sortear. Então, se você está aqui e quer participar assim, individualmente dessa oportunidade, vai lá no Instagram, comenta Consultoria Top das Galáxias, marca 3 pessoas e tem essa oportunidade para segunda-feira a gente fazer o sorteio. Certo, vamos lá. Laís, para eu poder te ajudar ao máximo, ainda que você seja a nossa já aluna, qual é o cenário de captação que você tem hoje? Qual é o cenário que você gostaria de ter e em que intervalo de tempo? Porque a proposta é te ajudar no máximo que eu puder, mas também ajudar um monte de gente que provavelmente vive dores parecidas. Então a gente colocou 2 cenários aqui, a gente vai tratar eles de forma diferente, mas vamos buscar aprofundar o máximo que eu conseguir aqui para te orientar, te direcionar a ter um melhor tipo de resultado. Então, em termos de captação, me conta uma coisa aqui, você trabalha dentro de uma clínica, você aluga uma sala, deixa eu só começar a entender e todo mundo entender para a gente. É isso? O principal desafio de captar as pessoas, primeiro, é entender o que faz essa pessoa buscar um consultório odontológico. Se a gente for olhar a nível de estatística inicialmente, Laís, apenas 6% das pessoas estão nos consultórios de verdade, que sabem que tem um problema e vão buscar. 24% sabem, mas não vai, por medo, procrastinação ou crença limitante, e 70% nem sabe, ou seja, a gente tem um oceano azul. Mas o que acontece? A questão é, a gente precisa fazer ações que tornem a ida ao consultório prioridade. Então, a Laís já sabe, mas vale a pena repetir. Tem 4 níveis de contextos que fazem as pessoas agirem: sobrevivência, segurança, conforto e prazer. Então, está mais do que provado na literatura, pesquisa, uma série de coisas que todos nós humanos temos tendência a nos mover, nos direcionar muito mais pelo medo do que pelo prazer. Então, a partir desse contexto, a gente começa a entender que a nossa campanha de captação, se a gente quiser ter o máximo de resultado, ela vai precisar necessariamente envolver o sentimento de medo. Uma das estratégias que a gente usa hoje no pódio é a campanha de captação para o exame de câncer bucal. Por quê? Porque a palavra câncer, ela já entra no campo semântico da morte, do sofrimento, da dor e da perda. Tudo aquilo que o ser humano não quer sentir. Então, quando eu tenho esse contexto, eu faço o paciente ir ao meu consultório para fazer o exame. Eu não faço uma campanha para dar desconto e nem nada nesse sentido. Então, quais são as opções que a gente tem para poder fazer uma campanha, por exemplo, dessa? Né? Eu posso literalmente, até foi uma coisa que a Laís uma vez já fez, né? Não sei se quebrou o carro ou não, tipo, deixou o carro, foi de Uber. O que tem acontecido é que a gente tem esperado muita formalidade ou muitas situações ideais e perdendo a oportunidade de captar onde a gente estiver. Então, essa captação do 1 a 1, para quem está começando, faz muito sentido. Porque uma história que você conta desperta alguma coisa. Na odontologia, a gente vai precisar ganhar e pagar contas, ganhar dinheiro e pagar dinheiro a vida inteira. Então, por onde a gente sai, a gente está plantando de alguma forma. Entende? Então, uma das histórias, ou uma das estratégias é por onde você for contar histórias. Por que contar histórias? Primeiro, porque a história conecta. Uma das coisas que mais conecta com o ser humano são histórias. Agora, é lógico que se eu depender só disso, eu vou ter uma captação menor em quantidade. Então, como é que eu faço? Só discutindo algumas possibilidades. E Laís, você pode ir a fundo em qualquer pergunta, tá? Tá liberado total mesmo, assim. Em larga escala, na minha opinião, em tudo que eu já medi de captação, eu gosto da ideia das parcerias empresariais. Inclusive, a gente está planejando dentro do Freedom fazer a campanha nesse sentido. A minha expectativa é, quem fizer o que tem que ser feito, vai ter um pequeno problema de não dar conta de atender as pessoas que vão conseguir captar. Então vamos lá, vamos falar da parceria empresarial, pode ser, Laís? Legal, show de bola. Então olha só,
Primeira coisa que a gente tem que entender dentro desse contexto: o empresário tem que ter uma sensação que ele vai ter uma vantagem muito grande em fechar algum tipo de parceria com você. Tá certo? Então, a vantagem do empresário, como regra de campo semântico, significa lucro. Então, nós, enquanto empresários, a parte, quando eu falo só empresa, eu quero dinheiro no bolso. Então, eu tendo a dar atenção, eu tendo a olhar na direção de tudo que roubaria o meu dinheiro. Então, o discurso inicial, como eu chamo a atenção do empresário? A primeira coisa é, eu tenho que pensar em alguma coisa que chame a atenção dele. Porque nenhuma boa comunicação começa sem chamar a atenção. Ninguém de fato convence alguém se essa pessoa está pensando em outro lugar. Então, uma das coisas que a gente tem falado muito é que a gente tem que ser completamente diferente. Então, a sua abordagem tem que ser diferente. O que o empresário está acostumado? A chegar alguém lá para pedir patrocínio, por exemplo. Né? Então, a gente já tem uma certa defesa quando vem alguém, quando vem um vendedor, ou é para vender alguma coisa, ou vem alguém para pedir um patrocínio. E a gente está indo lá justamente para propor uma parceria, onde todo mundo ganha. E normalmente as melhores parcerias acontecem quando a gente tem ciência que vai ser muito melhor para o outro do que para mim. Por quê? Porque se eu tenho ótimas parcerias, melhores para os outros, quando eu somo todas, para mim vai ser extraordinário. Quando eu fiz essa campanha na minha clínica, como teste, em 10 dias a gente conseguiu colocar 97 agendamentos. E olha só que interessante, dos 97, se eu não me engano, 30 foram diretos e o dobro, né, o triplo, 67 foram indiretos. O que é indireto? É a partir do momento que chega o paciente, eu consigo de fato múltiplas indicações. Então, quando a gente está pensando em fazer uma captação, a primeira coisa que eu tenho que saber é: a minha empresa está pronta para receber o paciente? Se eu fosse pegar, por exemplo, um princípio bíblico aqui, que Jesus tinha 12 apóstolos e esses 12 fez essa comunicação se multiplicar a nível de mundo. Por quê? Porque a pessoa tem que defender uma causa, ela tem que acreditar nesse processo e, de fato, fazer o que precisa ser feito, que é indicar você. Né? Então, a gente tende a indicar naturalmente, a gente tende a indicar espontaneamente quando essas coisas, de fato, começam a fazer sentido. Então vamos voltar aqui na abordagem do empresário. Se fosse eu conversando com a Laís, primeira coisa que eu ia fazer, eu ia estudar a Laís. Uma das coisas que está acontecendo muito, eu vou usar um termo, desculpa a agressividade, mas muitas das vezes é isso, o dentista ele tem preguiça de fazer o que tem que ser feito. Desculpa a agressividade, por que eu estou falando isso? Porque para a gente ter o extraordinário não dá para ser comum. Então, se você lá fizer uma proposta formal, todo mundo faz, a coisa não vai acontecer. Então, o que eu faria se eu fosse fazer uma proposta para a Laís? Eu ia descobrir sobre a Laís. Eu estou estudando algumas coisas sobre estratégias de negociação como é que chama? Negociadores mesmo, as pessoas que negociam com os criminosos lá, quando tem refém e tudo mais. E uma das coisas que mais eles falam é sobre escutar. Então, o que é o escutar em uma ação de parceria empresarial? Escutar é olhar a rede social dessa pessoa, é acompanhar ele por um tempo, o que faz sentido para ele, entende aonde que ele foi, por quê? Porque eu tenho que entrar no campo semântico dele. O que mais conecta pessoas chama similaridade. Por isso que eu tenho falado tanto nos primeiros 5 minutos, que quando eu conto a minha história e abordo o paciente com a minha legitimidade, eu tendo a conquistar. Uma das coisas que a gente tem que falar, e provavelmente vai falar muito no primeiro semestre, é sobre a nossa meta. Aqui do lado tem uma outra parte da empresa, tem 3 quadros gigantes onde a gente escreve algumas coisas. Quando alguém interrompe a rotina e vai falar alguma coisa, todos nós estamos assim, habilitados a falar. Isso tem a ver com a meta? Qual que é a nossa meta do primeiro semestre? São 1.500 cestas básicas. Então a gente vive por esse propósito. Aonde eu quero chegar com isso? Que o senso de contribuição ele já é comum para o ser humano. Então quando você associar não prejuízo ou a oportunidade daquele empresário de não ganhar e ainda contribuir, de uma forma geral, eu estou alcançando os 2 maiores motivadores que o ser humano tem para fazer qualquer coisa. Via de regra, a gente já é naturalmente bom no sentido de ajudar e a gente tem medo das coisas. Então o empresário tem medo do prejuízo. A história que eu já contei várias vezes quando eu fiz isso, tinha uma época que eu fazia parceria empresarial onde eu conseguia fazer com que as empresas me pagassem para que os funcionários tivessem vantagens. Só que isso dentro do código de ética não é permitido. Então depois que eu descobri isso, eu tive que parar de fazer isso para poder atrair pacientes. Mas olha só, eu não estava lá oferecendo desconto, elas estavam pagando para que eles pudessem tratar comigo. Entende? Hoje eu não faço mais isso, a parceria empresarial a gente busca fazer dentro do código de ética total.
Então, quando eu falo em campo semântico, o que o empresário conhece dentro da odontologia? O termo siso, o dente siso. Então, qual é a história que eu conto? Eu conto uma história real, baseada na minha monografia, que tem a ver com o absenteísmo, que é a ausência do trabalhador no ambiente de trabalho. Essa ausência pode ser de corpo presente, como ela pode ser de corpo ausente. Deixa eu explicar melhor. Corpo presente é uma pessoa que está dentro da sua empresa com dor de dente, ela está ali, mas ela não está na sua potencialidade máxima. E de corpo ausente, de fato, a pessoa que não está lá na empresa. Então imagine só, a Laís, que é mãe de uma criança, tem que levar o filho no dentista. Você trabalha para mim, eu estou tendo esse prejuízo. Só que quando eu conto histórias que é muito comuns para mim, dentista, e não é comum para ele, eu não conecto. Aí eu falo assim, você já teve algum problema de siso? Às vezes sim, às vezes não. Você conhece alguém? Sim. Você conhece alguém que já teve dor de siso? Sim. Deixa eu te contar uma história. É extremamente comum, aí eu conto a história da pericromanite. E eu conto a história que de fato acontece. A pessoa começa a sentir dor hoje, ela não faz nada. Passa uns dias, ela toma remédio. 2 semanas ela vai no dentista. E eu falo para ele, durante 2 semanas, essa pessoa honestamente está roubando dinheiro de você. E esse termo roubar machuca. O tempo todo eu tenho que chamar a atenção desse empresário para a informação que eu estou passando para ele. Então ela está roubando de você. E aí o que vai fazer? Ela vai no consultório. Existem escolas e escolas, mas até onde eu vi, muitos recomendam que faça a extração do dente. E aí, se esse paciente vai fazer a extração do dente num caso grave ou intenso de pericoronarite, significa que o pós-operatório dele tende a ser pior. O que eu estou querendo te contar? Que esse funcionário ele perdeu em torno de 70% a 80% da produtividade. Agora, quando eu falo conheça o seu empresário, imagina que a Laís seja uma dona de uma padaria. E eu falo assim, Laís, imagina isso acontecer com o seu padeiro. Que para a padaria é uma das funções mais importantes, né, do padeiro. Imagina o supermercado que é o seu açougueiro. Ele começa a sentir a perda. E a perda, a dor, é o que vai fazer ele movimentar. Aí vem começar as objeções. Nossa, interessante isso aí, mas quanto que custa? Não custa nada. E aí você pode associar isso à sua proposta, a seu propósito. E aí você vai negociar uma forma da empresa fazer uma parceria com você, de modo que ela incentive a equipe a fazer o trabalho. E aí tem diversas formas de fazer isso. Palestra, participar do grupo de WhatsApp, o próprio empresário lá e incentivar, e aí tem várias formas. A ideia é que uma pessoa da empresa venha. Porque a partir do momento que vem uma, é normal, os outros vão perguntar. E aí, como é que foi lá? E aí, hoje, para quem é aluno do pódio, aplicando o protocolo de encantamento, que é uma coisa que a Laís já comentou aqui no início, começam as múltiplas indicações. E, gente, a partir das múltiplas indicações, a captação começa a não ser problema. Agora, Laís, o quão intenso ou quão rápido isso pode ser? Normalmente ele é proporcional a quantas empresas você visitou e o quanto você melhorou da abordagem em cada uma. Isso também é uma outra coisa que, para nós, na odontologia, o dentista não está tão presente porque é um funil, né? O que é um funil? De forma simples, é isso aqui, ó. É alguma coisa que tem a boca larga e aqui menor, normal. Agora, quando eu falo assim, eu visitei 10 empresas. 10 empresas, como regra, não dá para a gente gerar uma estatística razoável. Entende? 2 fecharam, tudo bem. 2 fecharam é 20%, é muito, mas de 10 é pouco. Então eu começo a ganhar maestria do processo quando eu visito 50 empresas. Aí a pergunta que eu te faço é, Laís, você visitou 50 empresas? Não que eu precise que você responda necessariamente agora, embora você tenha falado que não. Aí eu começo a ter... É tipo na odontologia, eu aprendi que o especialista não é quem tem o título, é quem já fez X casos. Para quem é especialista que está escutando aqui, com certeza lembra que quando você terminou a especialização, tinha gente que sabia fazer, tinha gente que não sabia fazer. Eu lembro quando eu terminei a minha de implante, tinha gente que fazia enxerto, protocolo, implante, umas porrada de coisa, a gente só fazia unidade. Tem gente que passou 2 anos e não fez um protocolo, mas os 2 são especialistas. Então, mais do que especialista de currículo e certificado, a gente precisa desenvolver a maestria dessa habilidade. E essa maestria se faz entendendo o fundamento e praticando. E aí, tem várias formas de a gente otimizar esse processo. A gente está falando de parcerias empresariais. Se alguém entrou aí agora há pouco, a gente está falando de captação e parcerias empresariais. Primeiro ponto, Laís, qual é o primeiro critério para você escolher a empresa que você vai ser parceiro? Na minha opinião, alguém que você já conhece, que você já tem liberdade. Entende? Alguém que você nem precisa contar muita história. Seria ideal. Mas eu entrei aqui agora.
na cidade, eu acabei de mudar para cá, vim com meu pai, com meu tio, não conheço ninguém. Provavelmente em um mês você vai ter uma manicure, você vai ter uma cabeleireira, você vai ter alguém que depila, você vai ter alguém que faz alguma coisa. É o seu começo. Ah, mas eu não vou fazer com essas pessoas. Então você vai escolher dentro do seu quarteirão ali de 200, 300 metros, algumas empresas que você vai visitar. Toma um café e começa. O que eu tenho falado é o seguinte, a gente só melhora aquilo que a gente faz. Então, captação é um músculo, como se fosse da academia. Você tem que entender que é uma coisa que você tem que trabalhar todo dia, não externo para interno. No início é externo para interno, depois é de interno para externo. E só para complementar isso, Laís, de tudo que eu tenho visto, o nível de fidelização hoje é em torno de 5%. Ou seja, o problema para a maioria dos dentistas não é captação. É quando eles captam, eles não fidelizam. Entende? Então, depois de 18 meses, em torno de 5% volta no seu consultório. Já fiz essa estatística em centenas de consultórios. Eu sei que você está num programa que você não vai ter esse tipo de problema, mas dos pacientes que você captou, seria interessante saber quantos entrou no seu consultório, quantos fecharam e quantos indicaram. Quando o dentista começar a bater papo com números, ele muda o jogo dele. Porque tem muita gente que fala assim, eu vendo muito bem, eu vendo pouco. Não tem mais pouco e muito, é quanto. Então, se eu fosse fazer uma auditoria, não apenas uma consultoria, eu falo assim, quantas você visitou, o que você mudou de uma para outra, me passa os seus relatórios que a gente pode melhorar esse processo. Né? Quando a gente fala em funil, aqui eu tenho chamado de flutuantes. Dos flutuantes vem o pessoal que liga, que agenda, que comparece e que a gente vende. Depois a gente abre o funil com as pessoas que indicam e que fidelizam. Então, o nosso funil ele tem uma parte que é um funil invertido. Olha só, de quantos pacientes ligam na sua clínica e quantos agendam? Eu entendo, Laís e muitos que estão aqui, que vocês precisam de um volume grande de paciente, mas não faz sentido para mim fazer um movimento de energia e de esforço para ter um volume grande se eu estou perdendo um monte aqui. Recentemente eu tive alguns contatos com pessoas, tinha gente que perdia aqui, gente, 75%. Aí olha só, a maioria não perde isso foi um dado alarmante, mas como você está perdendo aqui? Se você melhorar aqui, pode ser que você já tenha resultados melhores. Se você melhorar entre a venda e indicação, você já muda o seu jogo, porque para cada um que você vender, você pode ganhar 2, e literalmente isso começa mudar. Agora, se eu não medir cada etapa desse processo, eu não gosto dessa expressão, mas para doer um pouquinho no coração de vocês, aí eu estou brincando de ser dentista. E na odontologia atual, não dá para brincar de ser dentista. Entende? Eu tenho que olhar isso aqui com muita seriedade. Principalmente tendo consciência que isso aqui hoje é praticamente infinito. Porque a cada 10 pessoas que você olhar na rua, 7 nem sabem que precisa ir no consultório. E está esperando uma história, literalmente uma história, que você vai contar e essa pessoa vai se despertar para ir lá. E a gente pode contar inúmeras histórias em vários contextos de trazer essas pessoas para cá. Agora, o que a gente tem que entender é que a gente tem que mudar 2 coisas dentro do nosso mindset. Entender que para eu sair da fase de precisar de captação e precisar do dinheiro do mês para pagar as contas do mês, eu tenho que aprender um verbo chamado vender. E nesse verbo chamado vender, eu estou falando disso tudo. Porque eu preciso aprender a fazer dinheiro com aquilo que eu faço. Ou seja, eu tenho que saber valorizar a minha hora do mocho. Depois, no outro estágio, eu tenho que aprender a fazer dinheiro com aquilo que eu sei. Né? A Laís já sabe um pouco mais da minha realidade, porque ela já é aluna nossa, e eu falo isso hoje. Hoje o meu faturamento bruto e líquido, ele é melhor do que quando eu trabalhava na simulação. Em especial o líquido, mas até o bruto já está se equiparando, em termos de clínica, né? Não o mocho do ano. Porque a minha hora hoje, na minha clínica, fora do mocho, vale mais do que quando eu sento no mocho. Em termos de dinheiro, quando eu sento eu estou perdendo dinheiro. Só que eu continuo indo porque eu gosto, entende? Mas em termos de dinheiro, por quê? Porque eu aprendi a fazer dinheiro com aquilo que eu sei. E como que é esse processo? Primeiro, eu tenho que aprender a vender. Depois, uma outra parte que eu vou falar daqui a pouco com você, Laís, que você pediu, é sobre equipe, é sobre liderança. Mas se eu não lidero nem o processo, nem a mim mesmo, como é que eu conduzo essas pessoas a fazer o que tem que ser feito? Daqui a pouco eu vou entrar em liderança para você, Laís, sobre equipe, alguns conceitos diferentes. Mas sobre a captação, Laís, o que eu poderia de fato realmente te ajudar ao máximo
sobre esse processo? O que você já teve de sacada e o que ainda, tipo, o que te falta para fazer esse processo? Uma das coisas eu sei que quando você está dentro de um programa nosso, a gente tem um tempo para fazer algumas ações, mas imagina se você não tivesse no programa, se fosse amanhã visitar alguém ou fazer alguma coisa, o que você precisaria de ouvir de mim para que a sua performance fosse melhor? É assim, eu posso me deparar com um empresário do nada. Aconteceu isso lá em Porto Seguro, nas minhas férias agora. Eu cheguei, estava na praia conversando ali, meus pais, de repente minha mãe estava conversando com uma mulher que é representante de uma marca de harmonização, inclusive está rolando uma parceria legal aí nesse sentido. Eu não conhecia nada dela. Então naquele momento, o que eu tinha como oportunidade? Fazer perguntas. Perguntas me faz conhecer. Negociar é a arte e ciência de obter informações para influenciar o comportamento. Entende? Então, quando a gente entender que a pergunta certa me leva ao resultado certo, muda o jogo. Porque quando eu faço a pergunta certa, eu descubro o que eles querem. E aí eu consigo mostrar isso e vender o que eles precisam. Então, esse é um ponto. Só que esse é um ponto mais desafiador. Você precisa de mais habilidade para, do nada, de repente, começar uma conversa. Mas vamos imaginar que você tem aí 50 empresas. Quais dessas empresas você poderia começar descobrindo quem é o empresário? Eu acredito que uma parte você consegue. Então você vai começar por essa parte. Quem tem o Facebook desbloqueado, o Instagram desbloqueado, quem posta muito nos stories, você faz uma lista de 50, acompanha. Entende? Isso se você fosse fazer um planejamento. Se for fazer no outro dia, você vai começar a conversar com a pessoa. E aí você vai contar a história. Quais histórias? Do seu propósito e da realidade, por exemplo, do câncer bucal do Brasil. Que está matando, se não me engano, são 14.700 novos casos. Não tenho certeza desse número não, mas acho que é isso. Entende? Então, o ideal seria você pesquisar. É por isso que em uma parte do nosso programa a gente fala de clínica de vendas. E a gente começa a vender de uma forma cada vez mais assertiva, quanto mais eu conheço a pessoa. Então, a minha sugestão, ainda que você contrate alguém, ainda que a gente vai treinar essa pessoa, começa a escolher as pessoas que você já entende de alguma coisa. O bairro já representa alguma coisa, o nicho já representa alguma coisa. O que é nicho? Padaria tem um tipo de coisas que você precisa saber. Esses dias eu conversei com uma pessoa, a gente estava num barzinho comendo espetinho e tudo mais, e ele é dono de padaria. Eu comecei a descobrir coisas sobre padaria que eu não tinha nem noção. Eu não sei se você sabe, a temperatura ambiente interfere na quantidade de química que você tem que colocar no pão para ele crescer antes de ir para o forno. Então é meio que você tem que saber qual é o tempo da madrugada para você planejar o negócio do pão, pelo menos foi o que ele me passou. Uma série de coisas. Então se eu hoje for conversar com um padeiro, eu vou chegar e contar essa história. Então, nossa, eu achei muito interessante. Um dia eu estava lá, como é que é isso? Quando a pessoa começa a contar o que ela gosta, ela começa a se conectar. E aí você só deixa ela falar cada vez mais, então vai ficando cada vez mais à vontade. Quando você pergunta e a pessoa responde, ela sente que está no controle. Entende? Quando ela sente que está no controle, ela tem mais liberdade de falar. E aí você vai conduzindo o processo, ela achando que está no controle, só que na verdade quem está fazendo a pergunta é que tem o controle. E aí você direciona para isso. E quando você menos perceber, ela vai começar a abrir o jogo, vai começar a falar da boca dela, vai começar a falar que ela sente essas dores, e aí você vai começar a introduzir o conceito de eu tenho uma oportunidade para você. Onde, no caso da parceria empresarial, você não tem que investir dinheiro e você vai deixar de perder dinheiro. E aí é tudo o que ela quer. E aí é mais simples, porque dentro das possibilidades que a gente oferece hoje, por exemplo, ficar 24 horas no grupo do WhatsApp, você não precisa nem de gastar o tempo dela. Né? Você não precisa nem de, uma palestra, é uma oportunidade, uma palestra, mas você não precisa nem disso necessariamente. Então, voltando à sua pergunta, quando eu não tenho isso, primeiro será que eu não tenho ou eu não procurei o suficiente? Uma das coisas que eu não tenho visto com muita presença na vida do dentista é planejamento de verdade. Metas com planejamento. É porque aqui não dá para ver. Se você olhar 3 quadros ali, eles estão lotados de informações, de planejamento. Então nós aqui da empresa, a gente tem passo a passo. Fazer 20 consultorias no meio da minha rotina extremamente intensa só é possível quando eu tenho planejamento. Porque consultoria é só uma parte. Hoje, agora há pouco eu fiz live, né? Amanhã tem encontro com vocês, o Freedom e tudo mais, só que dentro do planejamento eu faço isso, eu faço atividade física, eu curto, eu viajo, tem uma série de coisas envolvidas. Então, primeiro, Laís, identificar isso. E se você conseguir uma segmentação, o que é uma segmentação? São pessoas que têm, a princípio, os mesmos hábitos. Por exemplo, eu vou só em farmácia, eu vou só em cabeleireiro. Você já começa a descobrir o campo semântico deles ali, ó, um monte.
Fora outras possibilidades de parcerias, que são trocas, né? Eu vou recomendar que os nossos pacientes comprem os remédios de vocês, ou eu vou comprar o remédio de vocês, você indica. Aí tem uma série de possibilidades. André, da empresa eu chego e procuro quem? O dono, mas como me apresento? Bom, a gente tem duas opções. Se eu investigar mais a empresa, provavelmente eu vou saber quem toma a decisão, certo? Mas se eu sei quem toma a decisão, eu vou investigar essa pessoa e vou buscar chegar lá. Quando eu entro na rede social, uma forma de descobrir quem é ela é pelos amigos em comum. Se eu olho para a Laís, quero conversar com a Laís, vejo que a Ariane é amiga da Laís, a Ariane é minha amiga, Ariane, eu queria conhecer a Laís, me apresentar ela. Uma outra estratégia extremamente forte para quem está afim de jogar outro nível é o LinkedIn. Que o LinkedIn, quando você tem várias pessoas nesse jogo, eles te apresentam a quantas pessoas você está dessa pessoa. Eu estava num evento em São Paulo uma vez e queria informação do dono de uma empresa muito grande. Alguns de vocês conhecem uma parceiraça minha que chama Natália. Ela entrou no vídeo e falou, cara, eu estou a 2 pessoas dela. E aí a Natália conhecia alguém que conhecia essa pessoa que tinha contato direto. E aí tem uma outra coisa que é inteligente e eficaz, chamado óleo de peroba. Porque a gente tem que passar. Se a gente não passar, a coisa tende a não funcionar. Entende? Mas vamos lá, quem que eu procuro? Eu procuro a pessoa que, dentro da empresa que eu entendo, é o responsável pela definição. Nem sempre é o dono. O gerente normalmente depende muito das empresas que tem gerência, diretor, supervisor, uma série de coisas, né? Mas eu procuro e falo de um projeto. Se eu fosse chegar de forma fria e falar assim, ó, com quem que eu falo? Se eu falasse, por exemplo, com um colaborador, tem várias estratégias. Com quem que eu falo? Eu quero fazer um projeto para melhorar a qualidade de vida de vocês. Isso faz com que a pessoa que recebe a informação leve a informação para a pessoa responsável. E o que eu tenho que lembrar? Mais importante que tudo é o funil. Então eu vou descobrir cada vez mais quando eu chegar na 50ª empresa. E para vocês parece absurdo, para mim não parece. Por que para mim não parece? Porque muito provavelmente vocês não vão precisar de 50. Porque se vocês entenderem desse processo, na 3ª empresa já lotou a agenda de vocês. Só que você tem que entender que você tem que chegar até o máximo. E olhando na individualidade de cada pessoa. Então eu não tenho como falar assim, chega no gerente, chega no supervisor, isso, que cada empresa vai ter um fluxograma, organograma diferente lá de funções. Chega em quem toma a decisão. Fala que você tem um projeto. Para quem que se apresenta? Manda um e-mail para a pessoa, ela não vai te responder. A maioria não responde. Campanhas em marketing digital, por exemplo, vitoriosas têm 1% de conversão. 1%, gente, a cada 100, um fechar. Nas parcerias, eu acredito que a gente teria em torno de 20 ou mais por cento. Ou seja, a cada 100, 20 tendem a fechar. Entende? Então isso é muito mais expressivo do que o jeito tradicional. E se eu planejo isso direitinho, eu olho para a pessoa e tenho argumento, amanhã eu posso ir na farmácia e já trazer gente para o meu consultório. Como regra, comparando tudo que eu já fiz em rede social, o tempo seria muito maior. E ali você está no 1 para 1, na rede social um relacionamento um pouco mais frio. Eu não falo que não funciona, eu não condeno marketing digital. Eu só sou a favor daquilo que é mais inteligente e lucrativo e é mais rápido. Sabe o que mais faz sentido que eu gostaria de reforçar com todo mundo que está aqui é, primeiro, não tem fórmula mágica. E quanto mais eu conheço a pessoa, mais eu tendo a me comunicar melhor com ela. Se ela é pai e eu sou pai, eu tenho bons assuntos com ela. Se eu entro na rede social, via de regra, em especial o Facebook, acredita, passa muita informação. Porque pessoas, vou falar de mais idade porque eu sou muito jovem, mas pessoas que entraram no Facebook há mais tempo, no início, de tão empolgado, ele cadastrou um monte de coisa que ele queria. Você sabe o livro que ele mais gosta, a música que ele mais gosta, tem uma série de coisas que você conecta. E você começa a contar isso despretensiosamente. Entende? Não é tipo robotizado, é despretensiosamente. Hoje eu atendi uma pessoa e ela acabou de se formar e é engenheiro, está se formando, na verdade, engenheiro civil, e eu entrei no mundo do empreendedorismo. Como que eu entrei no mundo do empreendedorismo? Quando ela falou que estava se formando, que ia apresentar o TCC, eu falei assim, se você não dependesse de dinheiro, você preferiria ter a sua empresa ou passar no concurso público? Ah, ter a minha empresa. Aí a pessoa começou a falar, eu queria ter minha empresa. Imagina a empresa que crescesse, o meu filho falasse, nossa, o meu pai dessa empresa. Caramba, isso é empreendedorismo. O que eu comecei a falar com ela? De empreendedorismo. Você fez algumas ações de liderança e não alcançou o resultado que você gostaria com a recepcionista. Vamos só recapitular uma parte importante. Essa sua recepcionista você não tem total autonomia porque ela é da clínica. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, a primeira coisa assim,
mundo ideal, você ter alguém que você possa, primeiro, contratar pelos seus valores, pelo seu modelo e direcionar de acordo com aquilo que faz sentido para você. Porque a mesma tentativa que você fez, a mesma tentativa que você fez, é possível que as pessoas que também alugam como você tenham feito. Entende? Isso é um ponto que é considerável. Quando não tem o que a gente chama de cultura organizacional coesa, ela começa a servir todo mundo. E servir todo mundo não é servir do seu jeito. Segundo ponto, resultados satisfatórios. Eu fico preocupado, eu não estou exigindo isso de você agora, mas quando a gente tem mais números no processo, o jogo muda um pouco. Entende? Quantas ações ela fez, e assim, se eu vou pegar aqui, ó, da parte de ligação de ação, ou seja, eu estou ligando para fazer alguma coisa. Acreditem, o horário vai influenciar. Se a pessoa está de barriga cheia ou não, vai influenciar. O seu tom de voz vai influenciar. Uma série de coisas vai influenciar. Então, eu tenho que saber registrar essas informações para poder medir, para poder ajustar. Se eu pudesse tomar uma decisão com você hoje, amanhã eu contrataria alguém. Porque o seu nível de sucesso, ele é 100% dependente do nível de relacionamento que você tem com o seu paciente. Entende? A gente tem uma crença, e não tem nada de errado com isso, porque a escola da odontologia falou isso pra gente, que o nosso sucesso é diretamente proporcional ao nosso currículo. E hoje eu tenho certeza que o nosso sucesso é proporcional ao nosso desenvolvimento pessoal. Então, quando você tiver alguém que lida com você, que compra essa ideia com você, a sua causa, eu acredito que você vai mudar o jogo. André, eu não tenho condições para isso agora, não é o meu momento. Faz o seu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, se você fizer o passo a passo que você tem em mãos, com alguém sobre a sua autonomia, a começar pela contratação, porque normalmente ninguém sabe contratar, vem indicação do compadre, da comadre, é bonitinha, legal, vem currículo, currículo não mostra nada. Experiência de ASB não quer dizer nada. Por quê? Porque o nosso sucesso está muito mais no relacionamento do que na capacidade dela auxiliar e ser uma boa auxiliar. Porque isso a gente treina. O relacionamento é um pouco mais complexo. Gratidão, para mim, é um dos pilares fundamentais para estar no nosso time. Entende? Então, um dos obstáculos que você tem é não ter autonomia numa secretária que não é sua. Só que isso não te impede de fazer o seu melhor. O que você tem que estar consciente é: o que eu posso fazer além disso? Eu experimentaria isso. Eu botaria uma secretária lá. E faria isso aqui, ó, de uma forma extraordinária. Hoje a gente fez uma cirurgia. E foi muito interessante que a doutora Maria mandou o áudio para a paciente. E o pai dela respondeu. Você vê como o pai dela respondeu a esse cuidado, é uma coisa assim, fora do padrão. O que é isso? Relacionamento. E relacionamento com maestria, na minha opinião, a gente não consegue sozinho. Porque senão a gente não escala. Se depender do dentista fazer a ligação, fazer isso, fazer aquilo, a coisa tende a não acontecer. Por quê? Porque eu pego o meu tempo e vou ganhar o dinheiro, ou a minha hora vai valer o tempo que uma secretária faria. Então hoje, por exemplo, na minha rotina odontológica de cirurgia, como regra, o André entra na cadeira, faz a cirurgia, sai e normalmente eu não vejo mais o paciente. Pode parecer para vocês, André, mas como assim? Eu tenho uma equipe que dá toda a atenção para ele, inclusive tirar os pontos. Entende? Então, eu terminei a cirurgia, dei os pontos, saí de cena, vem aqui com sorvete, com gelo, com isso, com a medicação, com tudo direitinho. 2 horas depois já está ligado, já liga de novo, manda mensagem, faz todo o processo. Então não precisa ser do André, precisa ser, na minha opinião, em nome do André. Que quanto custa a hora de alguém que vai mandar um áudio, quanto custa a hora de alguém que vai construir esse áudio e vai fazer todo o processo multiplicado. Então, uma das coisas, para mim, Laís, já te conhecendo, que eu vejo, não vou falar que falta, mas que eu desejo para você é tipo, cara, eu vou fazer isso. É o meu ano, eu vou botar alguém aqui e essa pessoa vai se pagar nos primeiros 15 dias, porque vai se pagar. Com o seu comprometimento, com a sua disciplina, com o que você tem de conhecimento, você, do lado de alguém, vai arrebentar. E pode ter certeza, todo mundo que está aqui, o nível de relacionamento que você constrói com o seu paciente vai determinar o seu faturamento. Basicamente isso. E quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que trabalhar mais não significa ganhar mais, necessariamente. Cada vez mais a gente percebe que o nível de confiança que eu tenho nele faz ele investir mais do que ele investiria normalmente. Semana passada a doutora Maria fechou um retratamento de endo, retratamento, acho que de molar, não tenho certeza não, por pouco mais de R$5.000.
E é muito interessante quando ela vem contar como que na hora ela tomou uma decisão, o paciente te conta. Quando você começa a integrar esse processo, o não verbal dele tem que ser você. Porque o processo de construção de confiança e de saciar o instinto de sobrevivência é muito alto, é muito forte. Então o que eu diria é isso, você precisa ter a autonomia de fazer o que você já sabe fazer com quem está ali por você e para você. E aí você acaba drenando a sua energia quando você tem que fazer um movimento de alguém que não é você a responsável, que não é você que determina tudo. Eu não estou falando de você abandonar essa pessoa, mas de alguma forma, toda vez que você vai lá, se você tivesse com alguém, tenho certeza que os seus resultados já teriam sido outros. Porque você já tem a teoria, tem o comprometimento, tem o mindset. Você precisa de alguém ali do seu lado para te orientar nesse sentido. Pode confiar, pode ser que você seja a primeira, mas eu nunca errei numa fala assim, contrata que em 30 dias você vai ver o resultado. É incrível como a secretária faz a diferença. Faz toda a diferença. Porque dá tempo a gente fazer outras coisas, que é estratégico. Uma coisa muito interessante, Laís e todo mundo que está aqui, vocês vão ouvir eu falar muito isso. Quando você tem um problema com a secretária, dela não fazer o que tem que ser feito, você tem um problema operacional. Como que eu resolvo o problema operacional? Recuando e olhando qual foi a minha tática. Recuando e olhando como foi a minha estratégia. E o que é o problema? Você quer resolver o operacional lá. A secretária não está chegando atrasada, está vindo desarrumada, está com um uniforme, não sei o que, é operacional. Qual é a parte tática do processo? Qual é a parte estratégica do processo? Normalmente a gente tem que ter a melhor estratégia para ter a tática funcionando para o operacional resolver. E normalmente a gente entra para o operacional e quer ficar insistindo lá, e lá não resolve nada, lá só faz. A questão é qual o seu plano que você fez para isso acontecer. E quando eu começo a enxergar isso de outras formas, o jogo começa a mudar. E muda rápido e muda para melhor. Eu sei que você já experimentou isso, Laís, mas assim, uma das coisas que eu te falo sobre isso é você só precisa ter a sua equipe para liderar. Porque liderar a equipe do outro é muito mais desafiador. André, e se ela colocasse metas e bonificações para a secretária, poderia ajudar? Lu, é o seguinte, isso é fazer o melhor na condição que ela tem enquanto ela não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Se você perguntar para mim, André, poderia ajudar? Eu falaria assim, Luciana, com certeza poderia ajudar. Só que isso, do que eu conheço da Laís, do potencial dela, ainda seria muito aquém do que ela contratar alguém em muito pouco tempo. Mas com certeza poderia. Agora, o que acontece? A Laís, tem quantos dentistas lá? Quantas pessoas, teoricamente, mandam nessa secretária, Laís? 5. Entende, Lu? Olha o conflito que ela pode ter se ela quiser fazer esse processo. É bom para ela. Só que se outro souber, vai gerar ciúme. Os poucos que indicam não vão indicar mais. Qualquer coisa que aconteça, ela vai ter um clima desconfortável lá dentro. Eu imagino, é gente, né? Dentista, então, não tem muito essa parte unida, né? Como regra, ainda a gente tem essas concorrências em clínicas e tudo mais. Então, se a secretária servir água para o seu paciente, não servir para o outro agora, como assim? Eu te pago igual, ainda que você pague mais alguma coisa por conta disso e tudo mais, você vai ter um envolvimento. Só que eu diria o seguinte, no nível que você está e na condição de freedom que você se encontra, lá eles contratam uma secretária. É urgente pensar na ideia. Não é que você tem que contratar amanhã, mas você já tem que começar a pensar no processo seletivo e tirar dúvida com a gente se precisar, porque assim, o seu crescimento ser do tamanho que você merece, você precisa de alguém cuidando disso para você. Essa questão de secretária, estamos passando por esse mesmo problema, porém teve uma melhora após uma conversa de jogo limpo. Expliquei o trabalho que precisávamos fazer e fui muito bem claro com elas. Ou fazemos assim, ou você não, imagina que não continua, né? Ou alguma coisa assim. Lívia, eu gosto da ideia do jogo limpo, mas de tudo que eu já vi, a maior parte dos problemas com secretária é nosso. Elas tendem a ser um reflexo. Várias vezes eu propus para os meus alunos que fizessem uma pesquisa com a sua equipe. E por vários relatórios que eu recebi, algumas pesquisas que eu fiz não identificadas, elas começavam a falar de que o dentista não fazia aquilo que ela pedia para fazer. E no jogo do empreendedorismo de verdade, de alto nível, de engajamento, não tem essa, tipo, eu sou patrão, eu faço o que eu quero e você faz o que eu estou mandando. Ela vai procurar outro emprego. Entende? Então, se a gente não der um exemplo, se a gente não inspirar e não fizer a nossa parte, a coisa tende a não acontecer. Os elogios são uma parte dela. Segundo uma parte da ciência que eu tive acesso, são 9 elogios para uma chamada de atenção. Então, reconhecer é importante.
E sabe qual é o maior problema que eu vejo nisso? A gente não reconhece nem a gente mesmo. A gente tende a não ser generoso nem com a gente mesmo. E uma coisa que eu tenho desenvolvido aqui constantemente, intensamente, em especial com a ajuda do Cláudio Marcos, que você ainda está ali, falou ali, é isso, senso de merecimento. A nossa primeira reunião do ano foi com um quadro ali e falou assim, cara, o que você vai fazer esse ano aqui? Ó? Merecimento na cabeça. Merecimento. A gente precisa fazer merecer. E ele não deixou cada um de nós falar menos do que fosse algo extraordinário. Pelo menos. Tá ali, tem gente com data de viagem para a Europa, para os Estados Unidos, para Nova York, e estou falando de gente da equipe. Por quê? Porque primeiro, se você não sonhar, você não merece nada. Entende? Então, o problema da liderança normalmente começa aqui dentro. Você não tem sido generoso com você. Eu estou fazendo esse trabalho interno fortíssimo. Entende? Então, não é só, eu vou bater um papo reto com a equipe, o que você tem feito por você primeiro? Começa aqui. Começa aqui dentro. Esse é um trabalho forte, valeu, Panamá. Esse é um trabalho forte que a gente está fazendo internamente. Para quem conhece a minha equipe, foi assim, um por um, Jaque, Marcos, Vinícius. Cara, o que você vai alcançar em 2020? Entende? Então, cuidado para transferir a responsabilidade para o outro quando a gente nem nos ama do jeito que a gente deveria nos amar. E isso é muito mais sério e importante do que vocês imaginam. A gente está fazendo um trabalho interno do pódio, na clínica, muito forte de mentalidade. Porque muitas das vezes é a mentalidade que bloqueia toda a prosperidade, que está pedindo para entrar, mas não vai. Aí tem gente que fala em milhão em treino, tem gente que fala não sei o que e não dá conta, e está tudo bem com isso. Eu preciso trabalhar. Então, quando eu estou falando liderança, primeiro eu tenho que liderar a mim mesmo. Primeiro eu tenho que ter consciência do processo, para eu mudar de nível e alcançar os resultados que eu quero. E pode acreditar nisso, quanto mais você investir nisso, mais resultados você vai ter. Eu tenho algumas centenas de milhares investidos em cursos de desenvolvimento pessoal. E quando eu fiz a proposta lá do Freedom, eu falei de alguns que eu faria esse ano. Eu já me inscrevi em mais 2. Um eu vou para Vitória, no Espírito Santo, passar 3 dias lá com um cara que eu admiro muito, chamado Jerônimo. Tenho 3 dias intensos, só desenvolvimento pessoal, só quebra de crença, só construção de senso de merecimento. E outro com José Roberto Marques, que vai ser, se não me engano, em Berlândia. Se não me engano, não, com certeza em Berlândia. Então, por quê? Porque eu sei que o meu nível de sucesso nunca vai ser maior ao meu nível de desenvolvimento pessoal. E hoje, o que eu falo? Eu mereço, eu quero, e às vezes a gente usa algumas palavras carinhosas aqui, para sentir que é isso. Se a gente não sentir, quem é que vai sentir? Então, muito cuidado quando a gente transfere a liderança para a equipe, no sentido do problema está lá, sempre que o problema está aqui dentro da gente. Bom, valeu, Lívia, excelente contribuição. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui. Denise, boa noite a todos. Por quanto tempo devemos trabalhar a campanha do câncer com resgate de pacientes antigos? Legal, Denise. Boa pergunta. Se for resgate dos pacientes antigos, com uma ligação independente, eu poderia trabalhar até esgotar os pacientes. Eu não precisaria de um prazo necessariamente. Então, o meu prazo é, quando eu fizer contato com todos os meus pacientes, eu vou encerrar essa campanha. Entende? Então, não teria um prazo. Agora, quando você coloca um prazo, você tem que se organizar melhor. Você vai começar a planejar. Se eu vou fazer a ligação, por exemplo, quanto tempo é a minha ligação? É 5 minutos. Quanto tempo eu tenho? Aí eu vou trabalhar em 8 horas, quantas ligações eu posso fazer? Uma coisa importante é, quando vocês estão entrando nesse mundo que a gente está falando do pódio, a gente está buscando inicialmente resolver problemas graves que muitos dentistas vêm construindo ao longo do tempo. Então, as campanhas tendem a ser cada vez melhores quando eu começo a ter relacionamento e depois faço de novo. Porque toda campanha que você tiver, você vai ter resultado. E esse resultado vai gerar histórias. E essas histórias vai ser o assunto da próxima campanha. Entende? Todas as campanhas que a gente fez, teve biópsia, infelizmente teve casos de câncer de gente de todas as idades, e homem, mulher, senhorinha, jovem e tudo mais. Então eu vou e conto essa história. E essa história fortalece a minha próxima e dá múltiplas indicações. A campanha de câncer, se você levar a sério o planejamento e fazer ela à risca, é uma das campanhas mais eficientes que tem. Agora, o que é o ouro do processo? Eu associar tudo isso a todas as campanhas. Eu pego a campanha de câncer, para quem não me atendeu, depois eu faço a campanha do clareamento, depois disso eu faço a campanha da indicação, eu trago a pessoa para o responsável do orçamento e eu cerco de todos os lados. E aí, gente, se levar a sério o planejamento, eu diria que é quase impossível não colocar 100 pacientes no consultório em 30 dias. Quase impossível, só que planejamento, tem que levar a sério. Roteiros, scripts, não verbal, empoderamento, senso de merecimento, gratidão, tudo isso.
Bom, certo, Denise? Então, enquanto você tem pacientes, se você tiver muito, você pode continuar a campanha. Busca ser o mais compacta possível. A campanha do clareamento, normalmente eu já não gosto disso tanto. Eu gosto de um prazo de uma semana. Então eu fico sem mandar para muita gente, porque a fofoca tende a ser maior. E eu perco legitimidade. Na campanha do câncer você pode estender um pouco mais. Tá certo? Ou você pode segmentar também. Faz 10 dias, depois de 3 meses faz mais. Se você está preocupado com isso, porque tem muito paciente, provavelmente você não vai dar conta de terminar a campanha. Porque se você faz a outra parte, quando a pessoa chega, fecha e conquista múltiplas indicações, você vai ter muito mais resultado muito rápido. A experiência que eu tive aqui no último teste que eu fiz de uma nova versão, foram 97 pacientes agendados em 10 dias, sendo que foram 30 oficiais e 67 de indicação. Então, cada um que veio trouxe 2 literalmente para a gente. Passo a passo, de verdade, muito poderoso esse negócio. Só isso, em termos de captação, resolveria qualquer realidade odontológica. Por mais fria que seja, não estou falando nem de resgatar, pode ser ligar para as empresas, fazer parcerias, qualquer outra coisa. Bom, vamos lá, Bíblia, se enquadra na empresa. Sim, eu imaginei que seria alguma coisa nesse contexto. E você está certa em ter o papo reto para ver se ela se enquadra na empresa. Mas eu diria que antes do papo reto, a gente tem que ter um papo reto com a gente, mas um papo reto mesmo, de olhar para tudo isso que a gente está falando. Porque isso para mim tem feito muito sentido. E eu sei que vai fazer sentido para muita gente, porque a gente está assim, com um projeto de fazer muito melhor tudo que a gente tem feito, mas a gente tem um grupo que chama Freedom, onde a gente tem uma atenção especial, e assim, eu já falei isso várias vezes, eu vou falar aqui de novo. Os resultados desses dentistas vão impactar o mundo, literalmente falando, porque a gente está trabalhando muito isso também. Inclusive amanhã a gente tem encontro. Denise, na campanha usando o gatilho da escassez. Show de bola. A escassez é uma das coisas que faz as pessoas agirem na direção que a gente orienta. E fizemos assim como você disse, tivemos essa conversa com elas, porém fui bem direta. Não, só equilibrar todos esses contextos, tá bom? Obrigado. Ariane, existe alguma abordagem para aniversariantes? Ariane já respondeu essa pergunta agora. Esse tipo, dar alguma coisa? Eu acho que dar alguma coisa, eu abortei isso. Quando era a clínica da minha mãe, ela dava um cartão para todo mundo, só que ela tinha 200, 300 pacientes. Aí depois que a gente começou a crescer, 3 mil, dá para fazer isso, só que eu achei que não era tão importante. Eu não estou falando para você deixar de fazer, mas eu sou muito mais a favor de fazer alguma coisa que marque e seja diferente do que ser mais um. Normalmente, parabéns, feliz aniversário, todo mundo ganha na época do aniversário. Então, o que é uma sugestão que eu posso dar para vocês? Que a gente já testou uma vez, deu super certo, mas a gente tirou o pé do acelerador, não sei te falar por qual motivo, mas funciona bem. Para cada pessoa, você manda uma mensagem para ela, só que você busca o significado do nome dela. Entende como isso é completamente único? Então, fala assim, oi Ariane, parabéns pelo seu aniversário, nossa, o seu nome significa isso, né? Muito interessante. Aí você cria uma mensagem que tem significado. Pensa aí, Laís tem, não fala quantos anos não, Laís tem 21 anos de idade, acabou de formar agora. Quantos aniversários, quantas mensagens de aniversário você recebeu falando do significado do seu nome na sua mente? É isso que faz a diferença. Por quê? Porque no dia do aniversário da Laís, ela vai lembrar de mim, não eu dela. Se eu mandar essa mensagem para ela vai receber trocentas mensagens. Primeiro, quem vai marcar ela? As pessoas mais importantes, alguém que está distante, um amigo e tudo mais, depois eu. E por muito tempo eu, porque o amigo continua sendo amigo. Agora, o cara que lembrou do seu significado, poxa, olha o nível de importância que eu te dei. É muito melhor, na minha opinião, que você dar um presente para alguém, um presente relativamente comum. Entende? Então, o que a gente tem que buscar, e eu tenho batido forte nessa tecla, é ser diferente, diferenciação. Semana que vem eu estou indo para São Paulo para o maior evento de diferenciação, de marketing de diferenciação do mundo. Por quê? Porque a gente precisa ser diferente. O problema não é a concorrência, o problema é se parecer com ela. Então, tudo que eu tenho que me parecer com a concorrência? O que não tem jeito, na minha sala odontológica tem uma cadeira de dentista, porque, cara, não tem jeito, eu não descobri uma forma de atender o paciente que não seja na cadeira. Entende? Mas tudo que eu busco fazer de diferente, eu estou fazendo. Estou buscando fazer. Recentemente eu passei pela experiência de ser paciente. E aí eu fiquei lá sentado naquela cadeira que é desconfortável. Eu não gosto muito da ideia de ficar lá. E o que eu pensei? Falei, cara, o que eu posso fazer para essa experiência ser um pouco melhor? Foi agora, foi, sei lá, 2, 3 dias atrás. E olhando para cima, falei, caramba, a gente precisa escrever alguma coisa no teto do teto lá da sala. Gratidão, você é muito especial. A pergunta é, quanto custa colocar um adesivo?
E quais são os consultórios no Brasil que tem isso? Entende? Você vai investir R$20 para ficar um negócio lá não sei quantos anos e todo mundo que entra lá vai gostar de sentir que você é especial, eu sou especial, gratidão, qualquer coisa que faça a diferença para alguém, nem que seja naquele momento. Obrigado pela sua confiança. Não sei, eu não pensei na frase ainda não, mas eu me torno diferente. E o que faz a diferença são os pequenos detalhes. Se você fazer o que todo mundo faz, todo mundo já faz. Fazer o que ninguém faz é diferente. É por isso que cada vez mais a gente vê os relatos dos colegas de cara, eu cobrei tanto mais, o outro cobrava metade e fechou comigo. Por quê? Porque você é diferente. Porque está todo mundo fazendo igual. A começar pela ligação. Imagina você, pega o telefone, liga para a sua clínica, liga para 10 clínicas e fala qual é a melhor. Tudo igual. Não tem um plano de ligação, que é o básico, receber. Muitas das vezes, não é o caso da Laís, mas imagina que a clínica não tivesse recepção. É como chegar um convidado na sua casa e você não está lá. Como é que você recebe um convidado? A hora que essas fichas começam a cair, do tipo, o paciente é o meu convidado e toda a primeira consulta é o primeiro encontro, como que a gente vai para o nosso primeiro encontro de alguém especial? Você cai a ficha disso, você vai ver que você vai tratar você diferente e o seu paciente diferente. Quantas vezes tem um dia que a gente vai mais desarrumado, a gente vai mais assim, tá? Gente, é o primeiro encontro. A primeira consulta, então, é o grande dia. Não no casamento, porque a gente está começando o relacionamento, mas é o grande dia. E por que a gente faz isso? Porque normalmente a gente é pouco generoso com a gente. E eu estou muito nessa de, caramba, eu vou mudar esse negócio. E aí você começa a descobrir um mundo que é, como diz o Cláudio Amar, é uma questão de fichas. Você começa a entender o mundo como estratégia. Se eu pegar essa ficha, colocar assim, mudar isso, aquilo, o jogo muda e muda rápido. Né? Essa da ligação é um jogo que muda muito, porque você começa a ser completamente diferente. Se você ligar para um monte de lugar para falar assim, odontologia, nome, bom dia, posso te ajudar? Pode escrever, ou seja, se todo mundo faz isso, peraí, posso te ajudar, não é o momento de você fazer, você tem que fazer diferente. Então, gente, obrigado mais uma vez por estarem aqui. A gente escolheu deixar assim, né, diferente das nossas aulas que tem um monte de câmera, porque a gente tem mais foco nesse processo, por isso que a gente bloqueou aí os vídeos de vocês. Amanhã no Flipão já é tudo diferente. E essa é a minha ideia, de contribuir o máximo, da gente realmente assim, montar, formar um time de dentistas que leva a sério a odontologia, a saúde da pessoa, a nossa, a vida e a comunidade. Tá bom? Lízia, eu também vou fazer a minha, muito legal, já tirou algumas dúvidas minhas, show, você sorteada, kkk, é isso aí, Lízia. A Lízia é porreta nessas afirmações, show de bola. Dia 13, sorteio às 20 horas, vou fazer de Barra dos Bugres, é uma cidade onde eu vou estar na segunda-feira que vem, lá no Mato Grosso. Beleza, gente? Então, obrigado mais uma vez.